estão aumentando as tensões lá na Europa e a China já chegou batendo forte na mesa. Olha só, nos últimos dias os Estados Unidos fizeram uma coisa que quem leu o livro A Arte da Guerra vai falar, fizeram tudo errado. 5.000 anos atrás, um chinês escreveu no livro A Arte da Guerra, ele disse o seguinte: uma das coisas na guerra é você jamais deixar o seu inimigo sem saída. Por quê? Porque se o seu inimigo estiver sem saída, ele só vai ter uma coisa a fazer, que é lutar contra você. Então, para o seu inimigo ficar mais fraco, sempre dê alguma saída. O que fizeram os Estados Unidos? Eles deixaram a Rússia sem saída. A Rússia ficou completamente sem saída. Os Estados Unidos foram avançando com a OTAN, avançando, começaram a vender armas para a Ucrânia, vender mais armas e mais armas. E a Rússia foi falando, olha, vocês prometeram lá nos anos 90 que a OTAN não chegaria na fronteira com a Rússia. E vocês estão vendendo armas aqui para a Ucrânia. Aí impuseram um golpe de Estado lá em 2014 na Ucrânia. Veio um governo alinhado aos Estados Unidos, aí começaram a vender mais e mais armas para a Ucrânia. E aí começaram a falar de que a Ucrânia poderia entrar na OTAN, que é uma aliança militar. Tá, a Rússia falou, peraí, não. Você não vai deixar o meu vizinho entrar na OTAN, e o meu vizinho aqui, que é a Ucrânia, pode ter armas nucleares miradas para Moscou, eu vou ficar com uma arma na minha cabeça 24 horas por dia, 365 dias por ano. Não pode. E a Rússia queria o quê? Que os Estados Unidos dissessem formalmente, olha, a Ucrânia não vai entrar na OTAN, a Ucrânia está barrada da OTAN. Não. Os Estados Unidos fizeram o contrário. Eles reafirmaram sua política de portas abertas para a Ucrânia entrar na OTAN. Ou seja, eles deixaram a Rússia sem saída. A única saída da Rússia era o quê? Invadir a Ucrânia. Pronto, a Rússia foi lá e invadiu a Ucrânia. Os Estados Unidos já sabiam qual era a próxima pecinha a mexer no tabuleiro, que era o quê? Impor sanções à Rússia. Ok, o que eles não contavam é que nesse tabuleiro de xadrez Estados Unidos e Rússia ia chegar a China, pegar o tabuleiro e jogar no chão. Por quê? A China chegou e falou assim, olha, essas sanções são contraprodutivas, se posicionou do lado da Rússia e mais, a Rússia agora falou, vamos impor sanções contra os Estados Unidos. E essas sanções vão machucar, vão danificar a economia norte-americana. E o pior, já começa a se especular que as sanções têm a ver com a China, que a China também pode impor sanções contra os Estados Unidos. Aí eu falo, a briga que era de cachorro grande, entra um cachorro maior que os dois, que é a China. Porque se alguém tem dúvidas de que a China tem mais poder que Estados Unidos e Rússia, olha, tá errado, a China tem. Eu vou explicar aqui o que está acontecendo. Está uma tensão altíssima na Europa, os Estados Unidos deram uma jogada completamente errada, o próprio Biden meio que recuou, o Boris Johnson também recuou lá na Inglaterra, estão todos com medo, estão apavorados com o que pode acontecer agora, porque a Rússia e a China juntas têm poder maior do que os Estados Unidos e a OTAN. Eu vou explicar isso tudo, mas antes, um segundinho. Se você é fora Bolsonaro, fora imperialismo norte-americano, vamos lembrar isso. Os Estados Unidos foram eles quem financiaram o golpe de Estado na Dilma, que culminou com o quê? Com o Bolsonaro, presidente do Brasil. Foram eles, foi imperialismo norte-americano. Se você sabe disso, inscreva-se aqui no canal, porque aqui, ó, a gente faz oposição não só a Bolsonaro, Sérgio Moro, essa corja neoliberal, mas também ao imperialismo norte-americano todos os dias. Aqui a gente luta pela soberania do Brasil, por isso que eu deixo sempre a bandeirinha aqui, por isso que o logo do canal tem a bandeira do Brasil, porque aqui a gente luta pela soberania do país, diferente desses entreguistas que estão entregando o Brasil. É ou não é? Comenta aí. Então peça a sua inscrição. No final do vídeo eu vou mostrar o nosso carro de som denunciando o Bolsonaro nas ruas, como eu sempre mostro. Aqui é Plantão Brasil Viagem. No final de todo vídeo a gente viaja para algum lugar do Brasil, eu mostro os carros de som. Agora, vamos falar sobre a China chegando já. Ó, a China chegou na voadora. É assim que eu gosto. Quem me segue lá no Twitter sabe que quando tem discussão eu já chego na voadora. A China chegou já. Pá! Vamos lá, o contexto aí. Os Estados Unidos, eles têm centenas de bases militares nas fronteiras com a Rússia. Só no Japão, são mais de 500 bases militares norte-americanas, sabia disso? São 53 mil soldados americanos no Japão, que é de um lado da Rússia. Lembra o mapa mundi? Tá aqui a Rússia, tá aqui o Japão pequenininho, no Japão tem muita base militar. Do outro lado da Rússia, em toda a Europa tem bases militares. Principalmente Alemanha, Polônia. A Polônia tem fronteira com um pedacinho pequenininho da Rússia lá no norte. E aí, eles não conseguem chegar mais perto, por quê? Porque eles tentaram colocar a Geórgia na OTAN em 2004, a Rússia foi lá, ajudou a dar um golpe de Estado na Geórgia e tomou a Geórgia. A Geórgia ficou pro lado russo. Aí eles tentaram chegar mais na fronteira da Rússia por baixo, pela Ucrânia. Também não começou, agora não deu certo porque a Rússia fez o quê? Eu falei isso. Olha, quem está acompanhando aqui o desenvolvimento dessa Guerra Fria aí, Rússia, Ucrânia, Estados Unidos, agora China, tudo mais, sabe? Eu falei isso, olha, a Rússia vai acabar
reconhecendo a independência de Donetsk, da República Popular de Donetsk, e os Estados Unidos vão ficar diplomaticamente num beco sem saída, porque a população de lá se sente russa. Inclusive eu contei aqui a história de que lá na Ucrânia tem lugar que está escrito lá, ó, saiam daqui ucranianos, na Ucrânia. Por quê? Porque eles se sentem russos. Tá, aí o que aconteceu? Aconteceu exatamente isso, a Rússia foi ficando sem saída e falou, não. Se você fala, mas Thiago, por que a Rússia desconfia tanto dos Estados Unidos? Deve ser porque eles também estão planejando alguma coisa. Vou te dar um exemplo. Imagina que você mora na sua casa, você tem sua casa com um jardim, tal, e aí você tem um vizinho. Você tem lá uma relação ok com o seu vizinho. De repente, o seu vizinho vira amigo de um inimigo seu, de um cara que já te ameaçou de morte várias vezes. Você fala, pô, estranho. Aí esse seu inimigo começa a fornecer armas para o seu vizinho. Aí você fala, peraí, eu tô aqui, meu vizinho tá cheio de arma, meu vizinho da janela da casa dele, sem nem precisar entrar na minha casa, ele, pum, atira em mim, não vou nem ver o que aconteceu. Você fala, peraí, tá errado. Aí você chega e fala lá pro seu inimigo, fala, ó, para de vender arma pro meu vizinho pode me matar, eu não tô confiando nisso. Aí, além de não parar de vender arma, de começar a vender mais e mais e mais arma, o seu inimigo se muda pra casa do seu vizinho. Aí você fala, não, peraí, aí não. É isso que tá acontecendo, é isso, pronto. Coloquei aí uma situação da vida real que tá acontecendo lá na Rússia. Exatamente isso. Aí o que acontece? Você falou, então eu vou tomar um pedaço da casa do vizinho. Então, vou reconhecer aqui a República Popular de Donetsk e de Lugansk. Pronto, a Rússia reconheceu e a Rússia falou, ó, se eles não conseguirem se separar, a gente vai mandar tropas e eles vão separar. Aí a Rússia vai anexar. Não vai anexar porque eles reconhecem como república independente, mas praticamente vai anexar um pedaço da Ucrânia. Só que o Putin, no discurso dele, foi um discurso duríssimo, ele falou em pegar toda a Ucrânia. Foi aí que os Estados Unidos falaram, eles não esperavam que o Putin ia avançar com tudo. Eles pensavam, não, o Putin vai pisando em ovos. Não, o Putin já chutou a mesa. Aí eles falaram, então vamos começar a impor sanções. Só que quando você joga xadrez, tem uma coisa quando você assiste, até uma série muito boa de xadrez lá, o Gambito da Rainha e tudo mais, tem uma coisa que você aprende logo, que é o seguinte, você não pode ter uma estratégia que todo mundo sabe o que você vai fazer. Não pode. Todo mundo sabia. Eu falei aqui, ó, eles querem impor sanções à Rússia. Depois vão impor sanções à China. Já até falei aqui ontem. Depois eles vão cobrar os outros países, principalmente os emergentes que têm parceria com Rússia e China, e aí Brasil é um dos primeiros que serão cobrados, a tomar um lado nessa. Quem não tomar lado vai começar a sofrer sanção também. É isso. Tá. Fizeram exatamente o que estavam prevendo. O que eles vão prever é o seguinte, chegou a porta-voz do governo chinês hoje de manhã, e fez sabe o quê? Ela falou, olha, essas sanções são inúteis, os Estados Unidos jogaram a lenha na fogueira. Em vez de apagar a fogueira, eles estão jogando lenha na fogueira. Mais do que isso, ela ainda falou, os Estados Unidos estão avançando com a OTAN rumo à Rússia, e a Rússia está lá no lugar dela. Aí eles mandam a Rússia tirar as tropas da fronteira com a Ucrânia. Tá, as tropas estão em território russo, eles fazem o que quiserem dentro do território russo. Pronto. A China se posicionou ao lado dos Estados Unidos, ainda chegou na voadora dizendo, essas sanções são contraprodutivas. Aí a Rússia falou, peraí, agora que eu tenho aqui a minha amiga poderosa do meu lado, sabe o que eu vou fazer? A Rússia foi lá e anunciou, ó, nós também vamos impor sanções aos Estados Unidos, e não serão simétricas. Simétrica é o seguinte, alguém te dá um tapa aqui, você vai lá e dá um tapa aqui. Não serão simétricas é o seguinte, deram um tapa, a Rússia pode vir com um murro agora, um murro bem dado, e falar, essas sanções vão causar danos aos Estados Unidos, o damage United States, ou seja, vão machucar, é para machucar a economia norte-americana. Agora, o que está se especulando? Os Estados Unidos vão aumentar as sanções à Rússia e vão começar a sancionar os países aliados à Rússia. Agora, ficou num beco sem saída. Por quê? Porque eles não esperavam que a China ia entrar no jogo tão cedo. Eles iam sancionar a Rússia, tentar afogar a economia russa, e aí eles iam depois começar a colocar sanções na China. Aí o que aconteceu? Parte do plano era o seguinte, a Rússia não vai mais fornecer gás para a Europa, tendo sanções. Aí a Europa precisa comprar gás. Os Estados Unidos financiaram o governo do Catar e falaram, Catar, vocês vão fornecer gás para a Europa. O governo do Catar... É sério, eu tô rindo porque o governo do Catar falou ontem à noite, comunicado do governo do Catar, olha, é impossível atender a demanda da Europa.
Você começa um jogo de xadrez e tem pecinha do seu tabuleiro, do seu lado do tabuleiro, que simplesmente pula do tabuleiro e fala: não contem comigo, não contem comigo. O Qatar não é bobo. O Qatar traiu os Estados Unidos e falaram: eu não vou atender a demanda da Europa. Ou seja, a indústria e a economia europeia dependem hoje 100% da Rússia. Se a Rússia cortar o fornecimento de gás, isso vai ser ruim para a economia russa? Você tem 650 bilhões de dólares de reservas cambiais e a Rússia pode simplesmente começar a vender para a China. Talvez a China não tenha toda a demanda da Rússia. Não importa, eles vendem boa parte para a China e vendem para outros países aliados. E aí eles vão se segurando. Eu quero ver a Europa se segurar um mês sem o gás da Rússia. Não se segura. Os Estados Unidos não previam essa. Olha, o Joe Biden, às vezes o que eu penso é o seguinte: o Joe Biden, ele está em campanha, assim, em ampla campanha para que o Donald Trump volte em 2024. É isso, infelizmente é isso. O Trump vai voltar e vai ganhar com 80% dos votos da eleição em 2024 por conta da incompetência e da burrice do presidente norte-americano Joe Biden, que inventou essa guerra. Ele vai perder parte da Ucrânia, talvez ele perca a Ucrânia inteira. Se ele continuar peitando, é capaz da Europa inteira entrar nessa guerra. A Rússia e a China têm condições de afogar a economia europeia. Quando eu digo afogar é o seguinte: eu morei lá na Espanha em 2012, quando estava no pior momento de crise. A Espanha tinha 27% de desemprego em 2012 e 45% entre os jovens até 25 anos. A Rússia e a China, eles têm condições, se eles quiserem, de em um mês fazer com que a situação na Europa inteira fique 10 vezes pior do que estava quando eu morei lá. Assim, uma crise de proporções assim que não tivemos desde a Segunda Guerra Mundial. Uma crise financeira que vai causar um desemprego, uma miséria. Olha que hoje a situação na Europa não é tão boa como era 15 anos atrás. Então, uma crise dessas vai causar estragos fortíssimos na Europa. E eles podem causar uma crise de igual tamanho nos Estados Unidos. Aí você fala: putz, e agora? O que faz o Joe Biden? Eu estou esperando para ver o que ele vai fazer. Enquanto isso, o Donald Trump, aliado do Bolsonaro, o rei das fake news lá dos Estados Unidos, falou que o Putin é genial. E ele começou a apontar os defeitos do Putin. Eu tive que concordar com o Trump uma vez. Olha, eu não perdoo o senhor Joe Biden porque ele me fez concordar com o Trump uma vez. E até você vai concordar. O Trump falou: olha, é óbvio que o Putin ia fazer tudo isso que está fazendo. Qualquer pessoa conseguiria prever isso. E aí eu falei isso aqui. Por quê? Porque os preços do petróleo subiram demais durante o governo Biden. O petróleo dobrou de preço. Como a economia russa é baseada em gás e petróleo, o que acontece? Os preços do petróleo sobem, a Rússia ficou rica. A Rússia está muito mais rica hoje do que era um ano atrás. Então agora você quer uma guerra que não só guerra quente, guerra com tanques. Você tem uma possibilidade de guerra com tanques, com mísseis, com duas potências mundiais que têm tecnologias mais avançadas que os Estados Unidos. A China tem tecnologias que os Estados Unidos não sabem nem o que é, só para você ter ideia. E isso é coisas que eles detectaram ainda. Tem uma matéria muito boa no Financial Times, que é a maior revista de economia do mundo, que no ano passado a China testou um novo míssil espacial que dá voltas no globo, que os Estados Unidos não sabem o que é isso até agora. Eles não fazem ideia. Aí a Financial Times entrevistou 4 generais norte-americanos. Eu estava lendo ontem as aspas do que um desses generais falou. Ele falou: nós não fazemos ideia de que tipo de tecnologia é essa. É isso. General de 4 estrelas dos Estados Unidos, dizendo que não faz ideia de qual tecnologia é esse novo míssil da China. Eles só sabem que o míssil não está 100% pronto, porque pelas projeções que eles americanos fizeram, que eles não sabem também o que parece que o míssil não caiu no local onde deveria. Ou seja, ele caiu a 8 milhas do local, ou seja, tem uma margem de erro muito grande nesse míssil ainda. Mas eles não sabem se realmente ele caiu no lugar errado. Então eles não sabem, porque eles não conhecem a tecnologia. Só para você ter ideia. Aí, uma guerra militar com bombas, pensam que não, porque isso poderia destruir o mundo inteiro. Mas, numa guerra fria, numa guerra com sanções econômicas, você tem que estar muito bem calçado para você ferrar o seu inimigo. E os Estados Unidos não estão. Pelo contrário, o que está acontecendo é o seguinte: o Joe Biden ele está acelerando a derrocada, eu adoro essa palavra, mas vou usar uma palavra melhor, a queda do Império Norte-Americano, do imperialismo norte-americano. Está acelerando assim a passos largos. E o Donald Trump falou: mas você enriqueceu o seu inimigo antes da guerra, cara. Você é burro. Você é burro. Parece que o Joe Biden está em campanha para o Trump ser presidente em 2024. Primeiro, e eu estou falando isso aqui há tempos, desde que ele não é mais presidente, o Procurador-Geral da República, escolhido pelo Joe Biden, falhou miseravelmente em investigar o Trump e seus aliados. Não estão presos até hoje esses bandidos.
Quem está investigando é a CPI, que está ocorrendo lá, é a única investigação. E a CPI não tem os mesmos poderes de um procurador-geral da República com FBI. Só para você ter ideia. Aí, segundo, além de deixar o inimigo completamente livre para fazer o que quiser, ele ainda começa a fazer um monte de abobrinha. E aí, no atual momento, a popularidade do Biden tende a aumentar um pouquinho. Mas a médio e longo prazo, o que se espera, e aí não sou eu, analistas de lá, é que vai ter uma queda brusca na popularidade do Biden, que já está em baixa. E que ele não consiga, se tentar a reeleição, muita gente acha que ele não vai tentar porque ele já tá bem idoso, que se ele tentar a reeleição vai ter dificuldades, e se não tentar ele não faz o sucessor, seja quem for o sucessor dele. É isso que está acontecendo nesse exato momento. Já falei aqui sobre o Brasil está no pior lugar possível. O Brasil se posicionou no tabuleiro ali ao lado da Rússia, depois recuou, agora não sabe se vai, se fica, tudo mais. O Brasil não ganhou nada em contrapartida, então é isso que está acontecendo. Agora ver os próximos passos. E ó, eu vou falar um negócio. A Rússia mostrou há algumas semanas um novo avião bombardeiro ao mundo. Esse novo avião bombardeiro apavorou as nações europeias. Os europeus estão assim, ó, também pisando em ovos nisso. Para você ter ideia, a Alemanha sempre mandava armamentos quando tinha alguma coisa assim. A Alemanha mandou apenas capacetes para os ucranianos, sabia disso? A Alemanha não quis mandar armas para que, caso aconteça alguma coisa, a Alemanha não vire alvo da Rússia. Esse é o nível de medo que eles estão. Olha, gente, a gente rodou com carro de som faz 10 dias em Mauá e eu não mostrei até agora. Então vou mostrar aqui, ó, Mauá, São Paulo, eu não tinha mostrado. É tanta cidade que às vezes passa uma batida. Aqui um trecho do carro de som. Ó, quem quiser nos apoiar, o que eu vou falar agora? Quem quiser nos apoiar já sabe. Embaixo do vídeo tem o botão Seja Membro. No primeiro comentário tem o que no primeiro comentário? Tem o Pix, o PicPay. Também deixa as minhas outras redes sociais. Vamos continuar indo pra cima desses malditos. Falou!